Saudações, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, que bom ter sua companhia. Você está no canal Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Juntos nós vamos hoje recapitular a lição 7 da Escola Sabatina, o problema do mal. O verso para memorizar da semana se encontra em Apocalipse capítulo 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos orar para iniciar a nossa recapitulação? Santíssimo e poderoso Deus, com alegria, Senhor, e com gratidão, chegamos ao final de mais uma lição. E hoje, mais uma vez, clamamos ao Teu Espírito Santo. Nos batiza, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra mais uma vez, fortalecendo o nosso estudo e confirmando aquilo que aprendemos. Obrigado pelas bênçãos concedidas essa semana, por cada seguidor que chegou até nós, cada filho Teu sedento de conhecer mais a fundo a Tua palavra. Obrigado por atender aos pedidos feitos também aqui pelos nossos irmãos. Sê conosco, ó Deus, durante esse dia. Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. No estudo adicional dessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro, temos um trecho de Patriarcas e Profetas da página 18. A sabedoria infinita não destruiu Satanás, mesmo quando foi expulso do céu, visto que unicamente o serviço do amor pode ser aceito por Deus. A fidelidade de suas criaturas deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou a consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras futuras, um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de suas terríveis consequências. Os resultados do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens quanto sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se deixar de lado a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Assim, a história dessa terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão e para salvá-los de cometer pecado e sofrer a pena. Patriarcas e Profetas, página 18. Temos duas perguntas para consideração aqui e vou ler as duas. Primeira, teodiceia é a tentativa de explicar por que Deus permitiria a existência do mal, mas não é a tentativa de explicar ou justificar o mal. Imagine que alguém chegue ao céu e diga: Jesus, agora eu entendo por que minha família foi torturada e morta na minha frente. Agora tudo faz sentido. Obrigado, Jesus. Isso seria absurdo. Como entender que é Deus e não o mal que no fim será vindicado? Outra pergunta para consideração. Você já foi tentado a pensar que não existe explicação para o sofrimento? O reconhecimento de Jó, de que tinha falado de coisas que não entendia, lança luz sobre a nossa condição? Vamos passar agora ao auxiliar do professor. Em nosso esforço para entender o problema do mal no mundo, temos que reconhecer as nossas limitações e visualizar com esperança a solução final de Deus para ele. A lição desta semana destaca 3 ideias principais. A primeira delas é a de que a Bíblia contém questões abertas sobre o problema do mal. Em momentos de sofrimento e de aflições, é difícil entender como o amor e a imensa bondade de Deus podem ser conciliados com a presença do mal neste mundo. Nas Escrituras, encontramos personagens que questionaram o Senhor, dizendo: até quando? Perguntas como essa mostram que eles esperavam uma ação de Deus. Da mesma forma, em nosso próprio sofrimento e aflição,
aguardamos o dia em que o Senhor finalmente triunfará sobre o mal. A segunda ideia destacada pela lição é a de que as nossas explicações sobre o problema do mal são limitadas. O problema do mal e do sofrimento representa um desafio para a humanidade. Em meio ao sentimento de incapacidade para resolver o problema do mal, Jó levantou diversas questões a Deus. No entanto, em vez de apresentar respostas, Deus fez mais perguntas. Por sua vez, Jó reconheceu suas limitações para compreender adequadamente a realidade do mal. O terceiro ponto que a lição destaca é a de que somos encorajados a abordar o problema do mal com esperança. Sim, devemos aprender a conviver com perguntas sobre o problema do mal para as quais não temos respostas totalmente satisfatórias. O pecado é um intruso e não podemos nem devemos dar nenhuma razão para explicar completamente a sua presença em nosso mundo. O amor de Deus nos ajuda a lidar com esse problema com esperança. Ao lidarmos com o difícil problema do mal e do sofrimento, precisamos reconhecer que somos limitados na compreensão de muitas coisas que acontecem conosco e ao nosso redor, assim como Jó. Diante disso, de que maneira podemos tratar do problema do mal com esperança? Vamos entrar mais a fundo em cada ponto destacado pela lição agora. A Bíblia contém questões abertas sobre o problema do mal. Vários personagens bíblicos, diante do mal e do sofrimento que existem no mundo e, mais pessoalmente, em sua própria vida, perguntaram a Deus: até quando? Essa pergunta ocorre, por exemplo, no Salmo capítulo 13, verso 1 e 2, pois o salmista estava preocupado com a tristeza que enfrentava constantemente e com o sucesso de seus amigos. Ele disse: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Da mesma forma, o escritor do Salmo, capítulo 94, verso 3, estava perturbado com o que parecia representar o triunfo injusto dos ímpios. Ele disse: até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Além disso, na introdução de seu livro, Abacuque questiona fortemente a Deus usando a expressão até quando? Ele perguntou: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Abacuque, capítulo 1, versos 2 ao 4. Paradoxalmente, embora o profeta Jeremias tivesse certeza da justiça de Deus, ele indagou a respeito dos juízos divinos. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Jeremias capítulo 12, verso 1. Além disso, ele também usou a expressão até quando ao interrogar Deus. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra. Jeremias capítulo 12, verso 4. No livro do Apocalipse, a abertura do 5º selo revela a imagem simbólica daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Apocalipse 6, 9. Mais especificamente, eles estavam debaixo do altar e clamavam a Deus em voz alta, perguntando: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Apocalipse 6, verso 10. Esses questionamentos, que incluem a pergunta até quando, indicam perplexidade diante do problema do mal e transmitem um profundo anseio pela justiça divina. Embora o Salmo 10, versos 1 e 2, não utilize a expressão até quando, a mesma perplexidade e a forte expectativa da ação divina estão presentes na pergunta apresentada a Deus nessa passagem. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Salmo 10, versos 1 e 2. Vamos explorar melhor agora o segundo ponto destacado pela lição. Nossas explicações sobre o problema do mal são limitadas. Talvez Jó seja o livro bíblico que traga mais questionamentos a respeito do problema do mal. Jó, capítulo 30, versos 26, 27 e 31, parece apresentar um resumo básico de como Jó se sentia naquela situação de profunda tristeza. Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Além disso, ele utiliza a linguagem metafórica dos instrumentos musicais para descrever seus sentimentos negativos. Por exemplo, por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Jó, capítulo 30, verso 31. Talvez pudéssemos imaginar que a manifestação de Deus no fim do livro finalmente oferece todas as explicações necessárias para a conclusão da narrativa, mas ficamos com mais questões. Em vez de dar respostas, Deus fez várias perguntas a Jó. Veja os capítulos 38 e 39. Basicamente, o Senhor o interrogou sobre os mistérios da criação para contrastar quão pequeno era Jó como criatura em comparação com a grandeza do Criador. À medida que Jó percebeu esse contraste tão profundo e humildemente reconheceu sua compreensão limitada sobre a vida e o mundo criado, ele passou a se ver como alguém que, sem conhecimento, apenas encobria os planos de Deus. Além disso, ele destacou: falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó 42, verso 3. Portanto, ao lidarmos com questões difíceis sobre o mal e o sofrimento, precisamos reconhecer que somos bastante limitados para compreender de maneira adequada e explicar plenamente muitas coisas que acontecem conosco e à nossa volta. Paradoxalmente, devemos conviver com muitas perguntas sem resposta e, ao mesmo tempo, dar o nosso melhor como seres humanos limitados para compreender e explicar o mundo ao nosso redor de acordo com o que Deus nos revelou. Uma das maneiras de compreender e explicar, pelo menos parcialmente, as razões da realidade do mal e do sofrimento é explorar a ideia do livre-arbítrio, que é um presente extremamente valioso que Deus concedeu às suas criaturas inteligentes, mas infelizmente foi mal utilizado no mundo perfeito criado por ele. Ellen White ressalta: Adão era um agente moral livre, mas utilizou sua liberdade de maneira equivocada. Ele se permitiu ser vencido pelo apetite. Pela desobediência, ele perdeu a inocência. Por sua própria vontade, ele se tornou pecador, separando-se do favor de Deus. Manuscrito 132, 1902. Ela argumenta em outro texto que a sabedoria infinita coloca diante do ser humano a distinção entre o certo e o errado, entre o pecado e a santidade. No entanto, o governo de Deus é um governo de livre-arbítrio, e não existe ato de rebelião ou de obediência
que não seja um ato de livre-arbítrio. Manuscrito 79, 1896. Consequentemente, o mau uso do livre-arbítrio fez com que o mundo perfeito criado por Deus se tornasse um lugar de mal, pecado, sofrimento e morte. Tal conceito de mau uso do livre-arbítrio não esclarece totalmente a existência do mal e do sofrimento. Contudo, ele nos ajuda a compreender e explicar esse problema, ainda que seja de forma parcial e limitada, de acordo com a revelação dada por Deus a nós. O terceiro e último ponto destacado pela lição, vamos explorar a partir de agora, que é o fato de que nós somos encorajados a abordar o problema do mal com esperança. É importante destacar que a Bíblia contém questões abertas sobre o problema do mal. Nossas explicações sobre esse tema são limitadas pelo fato de que o mal não pode nem deve ser justificado. Ellen White oferece uma exposição concisa desse argumento, dizendo: é impossível explicar a origem do pecado apontando a razão de sua existência. Contudo, podemos compreender o suficiente com respeito ao surgimento e ao fim do pecado, para que a justiça e a benevolência de Deus em sua relação com o mal fiquem plenamente evidentes. Deus não é o responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. Ele nunca privou alguém de sua graça, nem houve qualquer deficiência em seu governo que motivasse a rebelião. O pecado é um intruso, cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso, inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Se fosse possível encontrar uma razão para ele, um motivo para sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é a que se encontra na palavra de Deus. O pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, verso 4. É a manifestação de um princípio em guerra com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. O Grande Conflito, página 412. Assim, nossa ênfase ao estudar o problema do mal deve estar no caráter amoroso de Deus e não no próprio mal. Com base em seu caráter de amor, somos capazes de lidar com esperança com o difícil problema do mal, não para justificá-lo, mas para nos concentrarmos em algo maior, ou seja, a gloriosa esperança centrada naquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém! Aleluia! Glórias a Jesus por essa lição. Eu encerro com uma última pergunta bastante pertinente, que é a seguinte, a número 3 da aplicação para a vida. Como podemos abordar o problema do mal de forma que esse assunto seja interessante e importante para as gerações mais novas da igreja? Fim da recapitulação. Eu aguardo você amanhã. Agradeço pela sua companhia durante toda essa semana. Um forte abraço, um bom dia de preparação e fiquem todos com Jesus.